Abra sua Bíblia no Salmo 95. Palavra do Senhor, no Salmo 95. Em continuidade a este momento tão especial de celebração ao nosso Deus, de unidade no meio do seu povo, vamos atentar para a palavra do Senhor. Salmo 95. O texto diz assim: Vinde e cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é nosso Deus, e nós somos o quê? Povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram, e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração, não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Amém. Podeis assentar, queridos. Os salmos possuem classificações, e este salmo é um desafio. Ele é um convite à adoração, mas ao mesmo tempo é também um salmo de alerta, um salmo de exortação. Todos nós sabemos da grande importância de um sinal de alerta. Todos nós sabemos que se uma luz vermelha acende no painel de um carro, é sinal de que alguma coisa está fora do lugar e precisa de atenção. E não havendo a atenção necessária, aquele detalhe, provavelmente todo o percurso vai ser prejudicado, e talvez até as vidas que estão dentro desse veículo sejam colocadas em risco. Nenhum de nós seria louco de ignorar um sinal de alerta. Um exame médico que chama a atenção de um profissional de saúde que diz: olha, tem uma pequenina alteração aqui que precisa da sua atenção. É um sinal de alerta e não pode ser ignorado. Sendo ignorado, pode lhe trazer grande prejuízo. Este salmo é um sinal de alerta, é uma luz vermelha acesa no painel. Nós, crentes batistas, não cremos na perda da salvação e não enfatizamos isso. O ensinamento que sempre deixamos para a igreja é: uma vez salvos, salvos para sempre. Cremos nisso. Contudo, parece que às vezes nós descansamos tanto nisso, relaxamos tanto, ficamos tão tranquilos, que deixamos de enxergar sinais de perigo. Pequenas luzes vermelhas acesas num painel.
que estão dizendo: alguma coisa está errada, alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa precisa ser ajustada, porque se não for, o coração pode endurecer, pode cristalizar. Não são poucas as vezes que nós ignoramos os sinais de Deus, e os sinais de Deus vêm através de duas formas: da sua bondade e da sua severidade. Se você duvida do que estou falando, você vai encontrar a resposta lá em Romanos, capítulo 11, verso 22. O que nos leva ao arrependimento é a bondade e a severidade de Deus. Porque o tempo todo a Bíblia equilibra e mescla justiça com misericórdia. Parece que às vezes abraçamos a misericórdia, a graça, nós a enfatizamos com veemência, com força, e nos esquecemos da justiça de Deus, da qual Ele nunca, jamais abrirá sua mão. Se Deus exercesse só a sua justiça, nós todos teríamos sido destruídos e conduzidos ao inferno. Todos nós, sem exceção. Se Deus exerce só a sua misericórdia, Ele se torna um Deus complacente com o pecado, um Deus condescendente com aqueles que estão fazendo coisas que desonram a própria santidade dEle. Por isso, o tempo todo na Bíblia, justiça e misericórdia são parceiras, caminham juntas. E a bondade e severidade de Deus, conforme Paulo diz em Romanos 11, 22, são sinais de alerta, que nos acordam, que nos tiram de um caminho, de um rumo que pode estar se desviando e nos introduzem novamente ao caminho certo. Porque todos nós, potencialmente, todos nós, temos dentro de nós a possibilidade de que o nosso coração cristalize, endureça. E essa semana eu estava me debatendo com este salmo, tentando entender isso, e buscando na minha experiência de vida e no meu trato com pessoas, quais são as razões que levam o coração a se endurecer? Quais são as razões fortes que nos cristalizam por dentro, às vezes aos pouquinhos, sem que você perceba, e quando você vê o seu coração fechou, trancou, não se abre mais, não se sensibiliza mais, não busca mais a Deus, não chora mais pelo pecado. Tudo se tornou tão normal que esse coração foi cauterizado, cristalizado. Então, buscando aqui na minha mente, nessa experiência, no contato com pessoas, eu percebi algumas questões que endurecem o coração. Uma delas é o sofrimento prolongado. Pessoas que sofrem por muito tempo podem se tornar mais dependentes de Deus e mais maduras na fé, mas também podem cristalizar o seu coração e endurecer ao ponto de alguma maneira, manifestar um certo grau de amargura com o Deus Todo-Poderoso. Mas eu percebo que não é só o sofrimento prolongado, é o sofrimento só. Porque nós estamos vivendo na geração que o tempo todo diz que o auge, o centro do mundo, do universo, são as pessoas, somos nós. Nós temos que estar bem, nós temos que ser cuidados, nós temos que ser supridos, todas as nossas necessidades têm que ser feitas, as pessoas têm que cuidar dos nossos direitos, e nós estamos o tempo todo reivindicando o nosso próprio bem-estar e o nosso próprio conforto. A nossa geração preza muito por isso. Por outro lado, se tornou uma geração fraca, uma geração doente, não sou eu que estou dizendo isso, são os profissionais do comportamento humano,
São grandes psiquiatras, psicólogos, estudiosos do comportamento humano que estão dizendo, e você pode procurar vasto material sobre isso, que estão dizendo que nunca houve em todas as culturas uma geração tão fraca como a nossa. Uma geração que não consegue mais enfrentar lutas, problemas, dificuldades, tensões. Uma geração que facilmente se desespera. Pessoas que facilmente querem tirar a sua própria vida, ou entram em depressão, ou são vitimadas pela ansiedade. Gente surtando por todos os lados. Uma geração fraca na hora de enfrentar o sofrimento. O sofrimento sempre existiu, em todas as culturas, e sempre vai existir. Mas algumas culturas lidam mais fácil com o sofrimento. Nós não lidamos tão facilmente assim. Outro fator tem sido as expectativas frustradas. São quando sonhos e idealizações nossas não se transformam em realidade, muito embora a gente investa nisso toda a nossa vida, nossa experiência, nosso dinheiro, nossos recursos humanos e recursos financeiros e a nossa inteligência e o nosso tempo, e investimos tudo naquilo. E aquilo não se transforma numa realidade. Aí o coração começa a endurecer. Outra coisa são as batalhas vencidas. As batalhas em que nós perdemos. Batalhas que nós achamos que iríamos alcançar a vitória e não alcançamos. Nos empenhamos em lutas muito bem intencionadas, mas deram em nada e a gente perdeu. Outro fator é o nosso excesso de justiça própria. É querer que as pessoas cuidem de nós. Querer que elas façam aquilo que é o nosso direito. E respaldados pelas leis, e claro, tudo isso é muito importante, mas nós nos tornamos pessoas exigentes o tempo todo. O que é pior, cheias de amor próprio, e defendemos isso. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que dar a volta por cima. Eu tenho que me amar. Eu tenho. Às vezes nós ignoramos o alerta, a luz vermelha que aparece em Romanos, capítulo 12, verso 3, onde Paulo diz assim: não pense cada um de si além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida que Deus dá para cada um. Preste atenção nisso, ouça bem essa palavra. A medida que Deus dá para cada um. Para uns essa medida é um pouco maior, para outros é menor. Então Deus é injusto. Quem é você? Quem sou eu? Para de maneira tão arrogante dizer a Deus o que Ele deve ou não deve fazer, se Ele pode dar mais a um e menos a outro. Quem somos nós? Seres humanos limitados, falíveis, pequenos, diante da grandeza de Deus. Dizer ao Criador como Ele tem que fazer as coisas. Quem somos nós? Quem é o ser humano para julgar Deus? Para colocar Deus no banco dos réus e dizer: o Senhor favoreceu aquele e não ajudou o outro. Isso é consequência do nosso amor próprio. Endurece o coração, endurece. Deus está sendo injusto. Mas sabe, eu continuei olhando para a Bíblia e fui buscar um texto correlato no Novo Testamento e encontrei um texto que nos traz uma resposta a este questionamento. Está no livro de Hebreus. Abre aí, por favor, no capítulo 3 de Hebreus. É como se fosse uma extensão do Salmo. É como se fosse uma explicação do Salmo. É como se o autor de Hebreus, nós não sabemos exatamente quem é, algumas pessoas dizem que foi o apóstolo Paulo que escreveu os Salmos, mas nem todos concordam com esta afirmação. Então o autor de Hebreus
com uma clareza muito grande, vinda do Espírito Santo de Deus, parece nos explicar de uma forma melhor detalhada o Salmo 95 e nos ajuda a entender essa questão, e não somente isso, mas acende várias luzes ao painel da nossa vida. Hebreus no capítulo 3. Preste bem atenção no texto. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente, ouça bem, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança, até quando? Até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração, e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram o meu caminho. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração o quê? Mau e infiel, que se aparte do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os domingos. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça, por causa do quê? O engano do pecado. O engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo alguns ouvido a voz de Deus, ainda assim o provocaram. Mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Contra quem se indignou 40 anos? Não foi porventura contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então esse texto nos dá uma outra perspectiva, ou melhor, aprofunda com clareza o que lemos no Salmo 95. Porque se o Salmo 95 nos deixa suspensos em relação aos motivos pelos quais o nosso coração endurece, todavia Hebreus não é assim, ele torna claro, tecendo uma comparação entre nós
e aquele povo que entrou pelo deserto. E no meio daquele povo havia gente temente a Deus, obediente a Deus, mas no meio daquele povo havia gente resistente, relutante, relativista, que não confiava em Deus. Então no verso 12, ele diz que o coração do povo era mau e infiel. Então havia naqueles corações malignidade, uma tendência, uma pendência para o lado do mal, malignidade. E havia no coração daquele povo infidelidade, uma pendência para o lado da infidelidade. O último verso, verso 19, diz que havia no coração daquele povo o quê? Incredulidade. Olha só essas palavras: malignidade, infidelidade e incredulidade. Isso endurece o coração. É isso que torna o coração duro. É isso que faz com que a pessoa, aos poucos, vá cristalizando a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus, vá pendendo para as coisas erradas, vá fazendo aquilo que é mal aos olhos do Senhor. O que é interessante é que aquele povo no deserto via a operação de Deus de forma extraordinária. Alguns aí assistiram essa série dos 10 mandamentos, e claro, a série não chega nem a 1% do que foi a experiência daquele povo lá no deserto. Vendo coisas extraordinárias de Deus acontecendo todo dia, vendo o suprimento de Deus, as cordonizes, o maná, a água, o cuidado de Deus, a nuvem, a coluna de fogo, os milagres de Deus, a terra se abrindo, engolindo, o mar se abrindo, engolindo o exército de Faraó, a terra se abrindo, engolindo aqueles que vieram da rebelião de Coré. Então, aquelas coisas incríveis acontecendo, e o povo olhando e dizendo: uau, que coisa incrível, é Deus mesmo, ninguém mais pode fazer isso, os deuses do Egito não podem, seres humanos com sua inteligência e sua força não podem, somente Deus pode fazer isso. E no dia seguinte, eles iam para a festa, para o divertimento, eles faziam um bezerro de ouro, eles se debruçavam diante daquele bezerro de ouro, e contrariando o que disseram no dia anterior, no dia seguinte eles dizem: você, ó bezerro de ouro, você nos livrou do Egito. Você fala: como é que pode isso, meu Deus do céu? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Por que é tão difícil pregar, ensinar? E olha, eu vejo num ambiente como o da Igreja Metropolitana, em que há tantos ministérios, tantas programações, o tempo todo, tendo como objetivo trazer a palavra de Deus para que ela seja transplantada ao coração de qualquer pessoa na convivência da igreja. Por isso o culto de domingo, a escola bíblica, por isso o grupo pequeno, por isso a reunião do ímpar, a reunião do CB Júnior, a reunião dos embaixadores, a reunião da mocidade. Prega a palavra, ensina a palavra, manda pelo zap, manda pelo computador, fala às pessoas, a gente fala. Mas será que tudo aquilo que nós fazemos é reflexo de um coração convertido a Deus? Eu tenho muito medo que o culto se torne mecânico, que a gente venha depositar oferta no altar, porque a gente acostumou, porque a gente quer que Deus abençoe a gente, e que a gente cante canções tão lindas, mas a gente não entre no espírito delas e não perceba às vezes o quanto elas nos confrontam, e elas olham para dentro de nós e falam: olha, isso aqui precisa se adequar melhor à sua vida, na terça, na quarta, na sexta-feira. Quando nós acabamos de cantar, nós batemos palmas. Por que batemos palmas? Batemos porque o nosso coração se irrompeu de alegria e de convicção, ou porque o vizinho começou a bater, e se ele começou a bater eu não quero deixar ele sem graça, então eu bato junto com ele. Por quê? Por que exatamente nós fazemos o que fazemos? Por que vamos ao templo? Por que sentamos? A grande inquietação do meu coração, irmãos, foi perceber, dentro desse esclarecimento de Hebreus, que ele está falando de um povo que está dentro de outro povo. Ouça isso, por favor.
Um povo que está dentro de outro povo. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que entre os que creem estão os que não creem. Entre os salvos estão os perdidos. Entre os que prezam por uma vida santa, honesta, justa, piedosa e consagrada a Deus, estão aqueles que estão vivendo as suas vidas de qualquer maneira, de forma indiferente, despreocupadamente, regaladamente. Muito mais preocupados em receber benefícios do que propriamente em pagar o preço da perseverança cristã. Note que os dois textos falam da perseverança dos cristãos, ir com Cristo até o fim. Sabe, aqueles cristãos do passado ou aqueles cristãos do presente que estão sendo perseguidos e que não negam a sua fé e as pessoas encostam as espadas e as armas na cabeça deles, dizem: negue sua fé, negue. Ele diz: eu não vou negar a minha fé, não vou negar. E são decepados e são cortados, mas no meio desses estão os que não vão levar o nome de Jesus até o fim. Estão aqueles que não vão carregar sobre os seus ombros o estigma da cruz. Estão aqueles que não vão se incomodar com uma vida de santidade plena, absoluta. Criamos personalidades diferentes. Vestimos a personalidade do templo, a personalidade da rua, a personalidade da noite, a personalidade do dia. Um povo dentro de outro povo. Esse segundo povo, segundo o que o texto está dizendo, é um povo que vai perecer, não vai alcançar a promessa. Irmãos, não nos cabe julgar ninguém. Não sou eu que vou dizer quem é salvo e quem não é salvo aqui. Ninguém aqui tem esse direito. Quando Jesus trata deste assunto, usando uma figura da agricultura, ele diz que o joio cresce junto com o trigo. E os lavradores dizem: Senhor, quer que a gente vá cortar? Ele diz: não. Para que cortando o joio você também não machuque o trigo. Deixa, porque no final dos tempos, todos serão cortados e depois de cortados serão separados. Usando a agropecuária, Jesus diz: os bodes vão para um lado e as ovelhas vão para o outro. Somos ovelhas de verdade, conforme disse o salmista. Somos ovelhas obedientes, tementes. Irmão, pergunte para você: você é uma ovelha obediente a Deus? Você está levando a sério o Evangelho de Jesus? Se você precisar enfrentar o vale do sofrimento, da dor, da injustiça, você vai permanecer firme? Ou você vai se afastar, endurecer, dar um passo atrás, desistir, quem sabe até afastar-se totalmente de Deus? Eu convivo muito mais com cristãos do que com não cristãos. Às vezes eu acho isso ruim. Às vezes eu vejo necessidade de conviver com pessoas que não conhecem a Deus e poder transmitir a elas a minha fé. Mas eu, por força do ofício, me debato o tempo todo com cristãos e às vezes coisas incríveis acontecem. Eu converso com pessoas e é interessante que quando isso acontece num ambiente da informalidade, não propriamente no ambiente da formalidade, porque nós somos especialistas em vestir máscaras diferentes, mas no ambiente da informalidade a gente acaba colocando um pouco mais para fora o que a gente realmente pensa, o que a gente realmente é. E às vezes eu converso com alguns cristãos e eu vejo eles falarem da vida deles com tanta naturalidade, e às vezes eles falam assim de coisas que nós pregamos aqui constantemente, que são pecados contra Deus, que ferem a santidade do Senhor, que violam princípios da palavra de Deus,
mas eu vejo as pessoas falando, não, mas isso para mim é normal, não, isso aí não é meu problema, não, eu faço isso, qual é o problema, qual é a dificuldade? Qual é o problema? Qual é o problema? Uma mentira aqui, uma mentirinha ali, qual é o problema? Um documento lá, outro documento cá, qual é o problema? Qual é o problema dessas coisas? Qual é o problema do sexo fora do casamento? É só uma experiênciazinha boba, fugaz, não tem nada demais com a minha vida com Deus. A minha vida com Deus transcende tudo isso, porque a graça de Deus está sobre mim. Está mesmo? Está mesmo? Você acatou o sinal da bondade de Deus, não acatou da severidade também? Eu creio, irmãos, que essas perguntas todos nós temos que fazer de tempos em tempos. Hoje é dia da ceia do Senhor. E Paulo diz que nós não podemos participar da ceia do Senhor indignamente, porque vamos responder diante de Deus como réus do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Participar indignamente da ceia não é ser um pecador, é ser uma pessoa de dupla face, é ser uma pessoa que não se sensibiliza mais, é ser uma pessoa cujo coração endureceu, é ser uma pessoa que ouve, mas a palavra de Deus não atinge mais o coração. Ele fala sobre isso, alguns ouviram a palavra, mas endureceram o coração e não obedeceram, e foram incrédulos, e foram malignos, e foram infiéis, e eles não perseveram até o fim. Não perseveram, pode ver, não perseveram. Vai chegar uma hora ou outra na vida que a pressão vai ser tão grande que a pessoa vai cair fora. O que faria com que você abandonasse a fé? O que tiraria você do caminho do Senhor? Então, olho para isso, essas questões todas, e penso que a gente precisa tentar. Existe um grupo dentro de um grupo, existe um povo dentro de um povo. Aqui está o povo de Deus e aqui está um povo que está perecendo, mas que se acostumou, que gosta, que está no meio, que está convivendo, que está vestindo máscaras para ser aceito, para ser amado, para receber atenção, para receber benefícios, suprimento, por convívio social, não conseguiu fazer amigo fora, tenta fazer amigo dentro, crente aceita tudo, então vamos lá, crente é legal, crente é gente boa, e a gente vai chegando, e vai gostando, e vai ficando, o ambiente é bom, tem umas menininhas bonitinhas, e não sei o que, e tal, e a gente vai se acomodando lá dentro. É o povo dentro do povo. E a Bíblia diz, eles não vão ser salvos. Agora, irmão, se você olhar um pouquinho adiante, na carta de Hebreus, esse é um dos textos mais difíceis de ser interpretados no Novo Testamento. No capítulo 6, ampliando isso, depois de falar sobre o sacerdócio de Cristo, o autor de Hebreus diz assim, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até, o quê? A perfeição. Então essa história de, mas eu sou humano, não sou Jesus, está errado. O objetivo do crente tem que ser a perfeição. Está aí no seu texto? A perfeição. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas, da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, da ressurreição de mortos, do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir, porque é impossível que os que uma vez foram o quê? Iluminados, e eles provaram o quê? O dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e o que mais? Os poderes do século futuro, e eles o quê? Caíram. E caíram. É impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus, e o expõem à vergonha, ao vitupério. Então essa palavra, as pessoas falam, não, espera aí pastor, você está dizendo que o crente pede salvação? Ele não está dizendo isso, ele está dizendo que pessoas tiveram experiências muito próximas. Muito próximas.
ao ponto de verem, visualizarem. É exatamente o que acontece no deserto. Eles visualizam a graça de Deus, a transformação de Deus, a palavra de Deus, o poder de Deus, as manifestações de Deus. Tudo está muito claro. Mas num determinado momento a pessoa endurece de vez e cai fora. E ele diz, olha, é praticamente impossível restaurar essa pessoa, ela está expondo Jesus à cruz novamente, está expondo Jesus à vergonha novamente. Pior, o povo que está dentro do povo, quer ou não, gera uma influência no meio da igreja. Desanima a fé de muitos, serve como escândalo para outros, impedem que pessoas de fora conheçam a graça de Deus e o amor de Deus. E eles vão sutilmente, sorrateiramente, gerando um prejuízo no meio da igreja, vão detonando famílias, detonando casamentos, criando uma série de complicações, e as coisas vão. É como uma pessoa que diz que se converteu e vem para a igreja porque achou um namorado na igreja, ou uma namorada na igreja, então ele vem, e ele começa a fazer tudo certinho, do jeito que a igreja está mandando, e tal, aí ele vai, casa na igreja, tudo bonitinho, fez a classe de batismo, fez discipulado, fez tudo bonitinho, vai, mas ele não se converteu, de verdade. O que vai acontecer? Cedo ou tarde, esse casamento vai detonar. Cedo ou tarde, a verdade vem à tona. E quando vem explodindo tudo. E a igreja é influenciada. A fé de muitos é prejudicada. O povo que está dentro do povo acaba sendo agente da maldade, da infidelidade, da incredulidade. É esse povo que está o tempo todo dizendo para os cristãos, a Bíblia não é bem a palavra de Deus, é um livro antigo. Olha, tem passagem aqui que foi escrita há 6.000 anos atrás, tem coisa aqui que foi escrita há 2.000 anos atrás, uma outra geração. Um povo que não viveu entre nós, na nossa cultura, um povo que não estudou tanto que estudamos, um povo que não teve acesso à informação e à tecnologia como nós temos. Nós somos o povo evoluído. Quem escreveu a Bíblia é a gente lá do passado, então ela não serve para nós. Quando Paulo fala sobre casamentos, ele não sabia o que acontecia nos nossos dias. Quando ele aconselha os jovens a não irem manter relacionamento íntimo com suas namoradas, ele não conheceu nossa geração é diferente. E o povo vai embarcando, sabia? Os cristãos vão embarcando nessa história e vão achando que é isso mesmo, e vão encaminhando e vão entrando, e muita gente vai tendo a sua fé prejudicada, vai deixando de experimentar a graça de Deus, a bondade de Deus, o privilégio de ter o poder de Deus sendo reproduzido na sua vida e no seu testemunho, na sua experiência, e você vai se tornando aquele crente morno, aquele crente desanimado, aquele crente cujo coração está ali enfraquecido, endurecido, e o Espírito Santo de Deus parece que não tem acesso a você por influência desse povo que está no meio do povo. Nem todo mundo que está dentro da igreja é convertido. Nem todo mundo que está dentro da igreja é convertido. E não tem como julgar. Mas não seja ingênuo, proteja-se em nome de Jesus. Fique atento. Às vezes a gente não percebe, irmãos, como o ambiente, o meio que a gente vive, vai passando por transformações, e a gente vai vivendo essas transformações e vai encaixando elas como se fossem coisas totalmente normais. Estava atravessando o ferry-boat ontem, retornando de uma viagem, e eu gosto de embarcações, então tem 2 barcos aí agora que estão rodando, e eu vinha num deles. E esse barco, os 2 barcos últimos que a companhia comprou, vieram da Grécia, e eles foram reformados e estão trabalhando aqui nesse nosso sistema. E um deles, o nome dele lá na Grécia está cravado ainda, está vazado numa peça metálica grande, e tem o nome dele antigo cravado. O nome dele era Teólogos Quinto. Está lá o nome dele, Teólogos Quinto. O nome Teólogos ou Teólogos significa Deus, Logos, palavra. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Era o nome do barco. Então ele veio trabalhar na Bahia. E aqui na Bahia foi dado a ele o nome de
Zumbi dos Palmares. Né? E a gente entra aí, a gente não vai deixar de atravessar, porque o nome é Zumbi dos Palmares. Hein? Incorporando a nossa vida, a nossa história, a nossa experiência, a gente vai acostumando com essas coisas, vai quebrando resistências no coração. Mas eu estava sentado, escrevendo essa mensagem, numa cadeirinha, com meu pé assim, pé próximo de uma janela, olhando para baixo, exatamente na hora que meu olho bateu em cima da palavra teólogos. Eu olhei para aquilo e disse: Deus, que coisa interessante. Um dia um objeto desse recebe um nome que exalta o nome de Deus. E no outro dia, este mesmo objeto recebe outro nome que exalta uma outra entidade. Ou como diz Tiago lá na sua carta, de uma mesma boca procede água doce e água amarga. São pequenas modificações que vão acontecendo e nós estamos no meio delas. E como cristãos nós temos que ter luzes no painel, luzes acesas. Pim, 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 tá, 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 tá. Ó, acorda! Você não pode dormir sobre o risco de desperdiçar toda a sua vida, toda a sua experiência, pendendo para o lado dos maus, sendo tão mal quanto mal é, sendo tão infiel quanto infiel é, sendo tão incrédulo quanto incrédulo é, e o que é pior, não perseverando até o fim, porquanto os dois textos dizem que aquele que não perseverar até o fim, não vai entrar no descanso de Deus. Você quer entrar no descanso? Isso é uma preocupação na sua alma, isso é uma prioridade para você. Pensar na eternidade como um lugar para ir depois da morte é uma coisa que ocupa o seu pensamento. Você pensa sobre isso? Você está preocupado com isso? Sim ou não? Pergunte aí no seu coração. Porque nós corremos o risco, irmãos, de nos preocupar tanto com essa vida, tanto, com as coisas que nós temos que alcançar, com os sonhos, com a realização profissional, com a realização no casamento, com isso, com aquilo, e nós envolvemos a nossa vida nesse emaranhado de coisas que a gente tem que fazer, e tem que alcançar, e tem que participar, e o divertimento, e isso e aquilo. Falta fôlego para adorar. Falta fôlego para participar de uma ceia, olhando para a alma. Aqui não era o lugar da gente confessar pecado, irmãos. Um pouco antes da ceia, nós abrimos um tempo de reflexão, mas é um tempo minúsculo, que às vezes, muitos irmãos nem fecham o olho, eles continuam com o olho aberto assim, olhando o ambiente, porque eles estão assistindo alguma coisa, eles não estão cultuando, participando, envolvidos, imersos. Você não vê muita gente chorando, gente que bota o joelho no chão e fala: Deus, me perdoa. Não, a gente fica preocupado assim: o que a pessoa vai pensar de mim? E se eu estiver indignamente, eu decidir não tomar ceia, o que é que meu vizinho vai pensar? Nós estamos preocupados com as pessoas, pelo amor de Deus, o que é isso? Deus conhece a nossa alma, irmãos. Ele conhece o nosso coração. E quando participamos da ceia do Senhor, devemos participar dignamente, para não sermos culpados, não sermos réus do corpo e do sangue de Cristo. Portanto, abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Pergunte se você é ovelha. Pergunte se você é um salvo. Pergunte que transformações o Evangelho está provocando na sua vida diariamente. Pergunte agora se você é uma pessoa diferente de antes. Pergunte se tem alguém influenciando você para que você não creia. Pergunte se tem alguém influenciando você para que você não seja tão fiel. Pergunte se tem alguém influenciando você para você pender para o lado do pecado e desprezar o pecado como se fosse algo normal, como se fosse essa mudança de nomes de um barco, sutil, que ninguém percebe, e não provoca mais nada dentro de você, para que você tenha certeza que no momento certo, que Deus te chamar, você vai entrar no descanso. Você vai para o descanso merecido,
O nosso descanso não é aqui. Em nome de Jesus. Vamos ter um tempo de confissão, vamos ter um tempo de abaixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos, clamar por misericórdia a Deus. Um mês que nós estamos encerrando, falando sobre gratidão, agradecendo por sua graça derramada sobre nós, pelo perdão de Cristo Jesus, que foi derramado sobre nós na cruz do Calvário, mas também confrontando o nosso coração, confessando nossos pecados. Eu quero pedir aos pastores e líderes que venham aqui à frente, para que nós possamos servir a ceia do Senhor, e toda a igreja clamando. Talvez esse seja o momento de você chorar diante de Deus, talvez seja o momento de você pedir perdão ao Senhor. Olhe para o seu coração, querido, olhe para dentro do seu coração. Não se preocupe com quem está do lado, não se preocupe com a movimentação desse ambiente. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e confesse seus pecados a Deus. Pergunte para o Senhor se a sua personalidade está melhorando dia a dia, se você está amadurecendo nos seus relacionamentos. Pergunte a Deus se você se tornou uma pessoa mais humilde, mais quebrantada, mais flexível, mais perdoadora. Pergunte a Deus se os seus negócios vão bem. Pergunte a Deus se os seus relacionamentos vão bem. Pergunte a Deus se você está sujeito às autoridades espirituais colocadas por Deus na sua vida, se você tem sido uma pessoa obediente. Pergunte isso para Deus nesse momento. Confesse o seu pecado ao Senhor. Porquanto Provérbios capítulo 28, verso 13 diz: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Trate o seu coração diante do Senhor. Você não deve pular a ceia. Você não pode dizer: eu não vou participar da ceia. O que você tem que fazer é tratar o seu coração. Porque se você dizer: eu não vou participar da ceia, é porque o seu coração já está endurecido. De alguma maneira você está dizendo: eu vou continuar vivendo no pecado. Então na ceia a gente confronta o coração e trata o que tem que ser tratado diante de Deus. Se tiver que pedir perdão para alguém, você vai fechar um compromisso aí de procurar a pessoa e pedir. Se tiver que confessar algo, você vai confessar. Mas trate o seu coração diante de Deus como ovelha, como povo do pasto do rebanho de Deus, em nome de Jesus. Que vão participar da ceia do Senhor se colocarão de pé. Crentes batizados que confiam em Cristo, que firmaram compromisso de fé com Ele, que estão vivendo em obediência, membros da igreja, desta ou de outra igreja, mas que estão em plena comunhão com o Senhor, com a sua igreja, irão receber este primeiro elemento que simboliza o corpo de Cristo, e tão logo o recebam, irão se assentar.
padecer, desprezado, dele não fizemos caso. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali. Mas foi por mim e por ti. Ele foi traspassado, moído pelas nossas iniquidades, oprimido e humilhado, não abriu a boca como um cordeiro. Seu castigo nos traz paz, suas chagas a cura, por suas pisaduras somos sarados, porque ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali. Mas foi por mim e por ti. Quando derramou sua alma na morte, fez oferta pelo pecado e se alegrou, porque ele nos viu. Somos fruto do seu penoso trabalho, somos sua porção, sua satisfação. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali. Mas foi por mim e por ti. Amém. Alguém ficou sem receber o primeiro elemento, o pão? Faça um sinal com a mão se você ficou. Pronto. A palavra do Senhor diz, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 21, o seguinte, 22. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse:
tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos participar assim do primeiro elemento, do pão que representa o corpo de Cristo, moído em nosso favor. Tomamos todos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque nessa manhã a gente pode aqui reviver em nossos corações a tua entrega em nosso favor, Senhor. E mais do que reviver, nós queremos fazer com que isso cause em nós algo prático. E por isso nós clamamos ao Senhor o perdão por nossos pecados, Senhor, por nosso orgulho, por tantas áreas da nossa vida que precisam ser tratadas e que nessa manhã o Senhor nos exortou de uma forma tão profunda, Deus. Nos ajuda, Senhor, a não nos acomodarmos com aquilo que não agrada ao Senhor, que faz com que o nosso coração esteja apático em nossa vida contigo, Deus. Quebranta o nosso coração, Senhor. Nós clamamos ao Senhor o teu perdão, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Você vai participar do segundo elemento. Eu peço que você também fique de pé nesse instante. Dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei por uma coroa trocar. Na glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
Fiquemos de pé. Depois de cear, Jesus distribuiu o suco de uva. É muito emocionante para mim lembrar que Jesus derramou o seu sangue. Aqui é apenas um suco de uva, mas nesse momento ele representa o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Este sangue é a nova aliança que nós fazemos com Cristo. Por isso, Jesus nos deu a ordem para que o fizéssemos em sua memória. Tu das verdes que comerdes o pão e beberdes este suco de uva, lembrar da morte do Senhor até que Ele venha. Nesta hora nós vamos tomar o suco de uva, lembrando da morte de Jesus em nosso lugar. Bebei dele todos. Querido Deus, nós lembramos, Senhor, do teu sacrifício em nosso lugar. E neste momento nós te agradecemos, nós te adoramos, nós dedicamos a nossa vida a ti, Senhor. Muito obrigado, porque a tua graça, a tua salvação chegou até nós. Recebe nosso abraço, nossa gratidão, nosso amor, as nossas vidas. Santifica a tua igreja, desperta a tua igreja, para que possa buscar a tua face e te adorar em espírito e em verdade. Faça com que todos nós assumamos a nossa responsabilidade aqui na terra, de propagar o teu evangelho, principalmente com o nosso comportamento. Invocamos o teu poder, a tua graça e tua misericórdia nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos queridos, este domingo aqui é o último domingo de novembro. A partir do próximo domingo, já estamos em dezembro. Eu quero relembrar a igreja que nós temos uma mensagem plantada no nosso coração, enraizada dentro de nós, que é a mensagem do Evangelho de Cristo. As pessoas do lado de fora estão frenéticas, mesmo com toda a crise, todo o aperto político, financeiro que nós estamos vivendo no Brasil. As pessoas saem agora, daqui para frente, desesperadas aos shopping centers, às lojas, a fim de tentarem ali preencher a angústia da alma, aquela sensação de vazio que estão experimentando. E nós temos, louvado seja Deus, nós temos uma resposta para isso dentro de nós, que é o Evangelho de Jesus. Amém, irmãos? Então eu quero lembrar os irmãos que no dia 12 e 13, ou seja, não nesse sábado, no outro, de hoje dentro de 14 dias, nós vamos ter as duas edições, sábado e domingo, do Natal na Praça. E é a nossa oportunidade, irmãos. Nós passamos o ano inteiro fazendo culto aqui dentro dessas quatro paredes. E naquele dia, nós vamos celebrar Jesus Cristo publicamente. Vamos fazer isso diante da comunidade, das pessoas que estarão nas ruas, nas barracas, nas janelas. Nós temos uma mensagem plantada no nosso coração. E nós sabemos o que é o Natal. Você sabe o que é Natal, sim ou não? Sabe ou não? Então vamos declarar o que é o Natal. E para isso eu quero convocar toda a igreja.
no sábado e domingo. Você só não pode ir se você morrer. Se você não morrer, você tem que ir. Irmãos, não existe, eu não acredito que possa haver um compromisso mais importante do que esse. Ouça o que eu estou dizendo aos irmãos. É um período de festas, de confraternizações, é festa da empresa, é festa não sei de onde, é festa daqui, festa dali. É um período de muitas festas. Mas é a nossa prioridade, é a nossa missão. Deus confiou isso a nós. E olha, irmãos, o diabo tem feito isso aqui, para o Natal não sair na praça. Você tem ideia do que está acontecendo ou não? O diabo tem se levantado mesmo para a gente não ir fazer essa programação na praça. Mas, com ele ou sem ele, nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Agora eu quero convocar toda a igreja, membros e congregados desta igreja, e não venha sozinho, traga amigos, visitantes, parentes, gente de outra igreja, traga quem você puder. Vamos lotar aquela praça, vamos distribuir folhetos, vamos convidar quem estiver passando para que parem ali um tempo e passem um momento refletindo sobre esta mensagem transformadora que dividiu as épocas, que é o Evangelho de Jesus. Aleluia! Jesus veio a este mundo e Ele é a luz do mundo. Amém, queridos? Deus abençoe. Vamos em paz em nome de Jesus. 17, 19 horas, estaremos aqui novamente celebrando num culto muito especial. Deus abençoe. Vamos em paz.